Está connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. O Governo toma hoje posse, mas poderá ser um dos mais curtos da história da democracia portuguesa. Se assim for, a solução volta a estar nas mãos do Presidente da República. O que é que te parece que se vai seguir? Temos o Governo a recusar ser um Governo de gestão, este novo Governo. A esquerda ainda não apresentou nada. O que é que teremos? Pois, é muito difícil fazer qualquer prognóstico nesta altura. Os cenários que estavam abertos há 15 dias permanecem abertos e a avaliação que Cavaco Silva terá feito é uma avaliação que conta mais ou menos com as mesmas variáveis que ele tinha quando indigitou Pedro Passos Coelho para Primeiro-Ministro. Isto é, à esquerda continua a não haver um acordo entre os três partidos e, portanto, nem sequer existe ainda uma certeza sobre a rejeição do programa de governo que será discutido no dia 9 e no dia 10. Pode perfeitamente este governo, embora, como tu disseste, seja mais plausível que ele caia já na próxima semana, pode perfeitamente vir a ter que se manter em funções, inclusivamente com o apoio do Partido Socialista, que já disse que não rejeitaria esse programa de governo a menos que tivesse uma alternativa. E olhando para as declarações que ainda ontem Jerónimo de Sousa fez e que aqui ouvimos, percebemos que esse entendimento entre os três partidos à esquerda pode estar ainda muito longe de ter chegado a um ponto de estabilidade. E mesmo depois dele existir, se vier a existir, não saberemos se ele será suficiente para convencer o Presidente da República, depois de todas as reservas que ele colocou relativamente àquilo que será o seu plano de governação, para vir a indigitar António Costa. Também não me parece que este hoje seja o dia para nós termos alguma novidade relativamente a essa matéria. Eu penso que seria extremamente deselegante da parte de Cavaco Silva fazer alguma referência à precariedade deste executivo que agora vai tomar posse. Olhando nos olhos para estes ministros, estar-lhes a dizer, olhem, vocês daqui a 15 dias se calhar vão-se embora e eu até já tenho uma ideia do que é que vou fazer nessa altura, penso que não será nem coadunável com aquilo que um Presidente da República deve dizer neste dia, nem sequer do ponto de vista da estratégia política também muito aconselhável a um Presidente que tem que ter neste momento cuidados acrescidos, depois até da barragem de críticas que lhe foram feitas a seguir à sua última intervenção. Parece então que estamos mais próximos nesta altura e uma vez que à esquerda não há ainda um entendimento, mais próximos da continuação deste governo? Eu diria que esse é um cenário possível, não parece o cenário mais provável. Isto é, vamos acreditar naquele que é o entusiasmo que António Costa tem demonstrado relativamente às negociações à esquerda. E vamos também acreditar que António Costa percebe de uma forma muito clara que se não conseguir um acordo à esquerda, esse será não apenas o seu fim político, mas também um desastre, uma hecatombe para o próprio Partido Socialista. Mas esse entusiasmo não é visível através, por exemplo, do PCP. Ainda há pouco Jerónimo de Sousa falava de questões que podem dividir os partidos e que ia seguir sempre as linhas programáticas do partido. Isso é verdade, Cristiana, mas vamos olhar para essas declarações como tática de negociação. O Partido Comunista é o mais antigo dos partidos em Portugal, tem um capital de conhecimento de negociação e de resistência que nenhum outro partido em Portugal tem. E muito melhor do que o Bloco de Esquerda, por exemplo, o Partido Comunista sabe que o segredo é a alma do negócio, isto é, que não se pode expor nem em demasia, nem pode dar demasiadas cartas àqueles que são os adversários que estão sentados à sua mesa. Adversários neste sentido, isto é, embora possa vir a existir essa coligação e eles passarem a ser aliados, na verdade, neste momento, o Partido Comunista estará interessado em que o Partido Socialista ceda o mais possível naquelas que são as reivindicações, que ainda ontem ficaram muito claras e que têm a ver com aquilo que o Partido Comunista considera ser a defesa dos interesses dos trabalhadores. E, portanto, neste momento, quem tem que fazer cedências é o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão num sítio onde estavam. Foi o Partido Socialista que se aproximou deles e que encontrou ali uma porta de abertura, não só para aquela que é a sobrevivência política de António Costa, mas eu até dou isso como perfeitamente legítimo e não sou dos que junta a minha voz ao coro dos que acham que António Costa está a fazer isto apenas em nome do seu próprio projeto pessoal. Eu acho que a ambição política está em cada um dos líderes partidários e de forma legítima, mas a verdade é que bloquistas e comunistas percebem que António Costa é quem está numa posição mais delicada e, portanto, terá que ser ele a fazer maiores cedências. E as declarações ontem de Jerónimo de Sousa são as declarações de alguém que está a esticar a corda. E António Costa, veremos se tem possibilidade de seguir nesse rumo ou se a certa altura se deparará com um impasse e então eu diria que estaremos perante um cenário político muito diferente daquele que neste momento temos em cima da mesa. Poderá ser estratégia também o facto da esquerda ainda não ter apresentado um programa conjunto?
Sim, eu diria que o programa tem que vir sempre depois do acordo. Depois das palavras de Cavaco Silva, ficou muito claro na cabeça de todos que Cavaco Silva dificilmente indigitará António Costa sem ter um mínimo de garantias. E as garantias são ali algumas balizas que estão perfeitamente definidas e são essas que António Costa neste momento estará a negociar. Depois desse acordo, que terá a ser também ratificado dentro do Partido Socialista, e essa será outra etapa difícil para António Costa, virá então a questão do programa. E a questão do programa, diria até que pode ser mais fácil do que a questão do acordo, pelo menos numa fase inicial, porque a partir desse momento, a partir do momento em que bloquistas e comunistas acedam em algumas linhas fundamentais, António Costa terá margem para definir aquilo que é uma estratégia governativa com base nesses princípios. Os problemas poderão vir mais à frente, quando, relativamente a matérias concretas, e aí o Partido Comunista foi muito claro, possa existir a objeção dos outros partidos que, ao assinarem agora este acordo, não vão certamente passar um cheque em branco para todas e quaisquer decisões que António Costa venha a tomar. E é aí que diria que a coligação à direita estará atenta. As notícias que hoje dão conta de que Pedro Passos Coelho está a preparar para ir para a primeira fila do Parlamento fazer oposição a António Costa vêm um pouco nesse sentido, de perceber que neste momento o cenário mais provável é de António Costa vir a ser Primeiro-Ministro, mas vir a ser Primeiro-Ministro numa situação particularmente instável, em que terá que fazer equilíbrios entre aquilo que é cedência à esquerda e também, em alguns casos, ir procurar o apoio da coligação à direita para outras matérias onde claramente comunistas e bloquistas vão fazer resistência e inviabilizá-lo. Vai colocá-lo certamente numa posição extremamente difícil, até porque me parece, olhando para os sinais que nós vimos dos líderes da coligação à direita, que dificilmente eles irão fazer cedências, mesmo em relação a matérias que possam até estar inscritas no programa da coligação Portugal à Frente, com um argumento que é o argumento que tem vindo a ser repetido. Este governo não tem legitimidade e, portanto, mesmo que Pedro Passos Coelho reconheça que qualquer medida do Partido Socialista era perfeitamente compatível com o programa eleitoral do PSD, ele vai poder dizer, eu até concordava com essa medida, mas essa medida não pode ser executada por um executivo em que eu não reconheço legitimidade, tendo em conta as cedências que está a fazer à esquerda. Muito bem, Ricardo, obrigada e um bom fim de semana.